Olá, tudo bem com você? Fernanda aqui, e eu senti de trazer uma reflexão sobre a paciência da construção, né? E o que seria isso? É, é o processo realmente de paciência que muito nos falta no dia de hoje, né? Como nós vivemos, como nós somos, né? Melhor dizendo, seres que interagem com tudo que há no nosso entorno. Então eu estou interagindo com as tecnologias, eu estou interagindo com as pessoas, eu estou interagindo com as energias, com as informações. E na atualidade nós temos um mundo que tudo gira muito rápido, a informação que hoje é nova, amanhã já é ultrapassada. As tecnologias estão em constante mudança, né, em constante avanço. As modas, né? Tudo é o que é interessante hoje, a música que bomba hoje já é a música ultrapassada amanhã. Então a gente vive um mundo muito rápido, em que tudo gira muito rápido. E lógico, isso também, como tudo na vida, tem o seu ponto positivo e seu ponto negativo, né? Mas o que eu quero trazer aqui hoje é a importância de nos percebermos como indivíduos nesse processo. Se, como eu já disse, a gente interage com tudo, né, que está no nosso entorno, com todos esses movimentos que acontecem, é importante que a gente esteja atento até onde a gente está coerente com o que a gente necessita nesse momento, ou estamos se perdendo, ou estamos nos deixando envolver demais com o processo que acontece no meu entorno. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é porque nós vivemos em uma sociedade extremamente acelerada, em que tudo acontece muito rápido, que eu, como indivíduo, também devo funcionar dessa forma. Né? Exemplo disso é como a ansiedade, a depressão, os transtornos psicológicos vêm aumentando na nossa sociedade, porque a gente começa a se perceber como um ser, sabe, nessa roda louca, que tudo acontece rápido, então eu também devo acompanhar esse processo. Então, essa reflexão que eu trago aqui hoje é realmente da gente parar e observar em qual momento estamos, qual que é o meu processo. A gente vive, apesar de vivermos em sociedade, nós somos indivíduos que necessitam de coisas diferentes, né? Nós somos cíclicos, apesar de termos nos desconectado desse processo de transformação constante que acontece em nós, que às vezes pode ser rápida também, assim como o nosso entorno, mas às vezes não, né? Então é por isso que muitas vezes a gente acaba aí se perdendo nesses processos externos e parando de olhar para o que há interno, né? Como indivíduos, nós temos momentos em que é preciso observar as emoções, é preciso trazer para dentro de mim quais são as minhas emoções positivas, as minhas emoções negativas, como eu estou interpretando o mundo ao meu entorno, emocionalmente dizendo, quais são os meus amores, os meus desamores, assim como há momentos, e esse momento emocional conectando com a nossa emoção, com o nosso sentir, assim como há momentos que é importante a gente fazer uma revisão dos nossos pensamentos. Então, o que eu tenho pensado, como eu expresso a minha comunicação, como eu compreendo o mundo ao meu entorno, como eu não compreendo esse mundo, sabe? Dentro do meu processo mental, reflexivo, comunicativo, como eu estou me expressando para o mundo e para mim mesma. Assim como é importante eu compreender quais são os meus momentos em que eu devo agir, em que eu devo selecionar o que é bom, o que é ruim, dentro das minhas necessidades, dentro das minhas percepções, né? Quais são as justas medidas mesmo, quais são
os pontos positivos e negativos de determinadas coisas e o que disso eu escolho manter na minha vida, assim como também analisar quais as coisas que a gente construiu e não construiu na vida, qual é o nosso maior potencial, qual é os movimentos que eu faço que eu preciso de muita força para fazer e foge um pouco da minha naturalidade, do meu potencial intrínseco a mim, do potencial que arde no meu coração e que eu quero desenvolver também. Então, o que eu estou dizendo? Que nós somos seres que precisam de passar por processo tanto de movimento rápido quanto de um processo mais introspectivo, de autoanálise, de silenciamento, para que assim nós possamos construir algo que seja mais coerente com o que ressoa, com quem somos, né? Viver nesse processo, sabe, que é muito envolvente até, né, que nós vivemos hoje na sociedade tida como a sociedade da informação, mas, como eu disse, tudo é o seu ponto positivo e negativo, e às vezes estar informado demais é uma ilusão, porque toda informação que se tem, realmente ela é uma informação que é aprofundada ou é uma informação superficial? A informação que se tem é uma informação que ressoa com o que eu acredito ser coerente? Ou eu estou sendo levada por uma manada, por uma ideia coletiva em que eu nem reflito se faz sentido ou não para mim? Então, ao mesmo tempo que eu ando em uma sociedade da informação, eu também ando em uma sociedade da desinformação. O processo todo é onde eu, Fernanda, né, nesses dois pontos, nesses dois pilares, onde eu me encontro, quem eu sou. E também trazer para a consciência que todo o processo de construção é um processo que exige paciência, que exige compreensão, que exige análise, que existe autodesenvolvimento e é um degrau após o outro. Parar, respirar, se questionar se tudo que foi feito agora, até o momento, é algo que realmente ressoa com você, ou quais são as coisas que ressoam mais e quais são as coisas que não ressoam mais, é extremamente importante. E eu falo isso para você e eu falo isso para mim também, porque a gente acaba se perdendo nesse movimento frenético todo e não se percebe como um indivíduo cíclico e começa a se tornar um indivíduo que só digere tudo o que me dizem, todo o caminho que me apontam. Então esse caminho é melhor para você, aí eu vou nele. Aí lá na frente outra pessoa fala, esse caminho é melhor para você, aí eu vou nele. E assim vai, sabe? Um eterno me dizem onde ir. Ao invés de eu entrar para dentro de mim, ter paciência nos meus processos, fazer constantemente uma revisão de consciência para analisar se quem eu sou naquele momento, quais ações que eu tenho naquele momento que ressoam com quem eu sou. E se tem uma coisa que eu aprendi muito nova diante das experiências que eu tive na minha vida, é que a transformação é muito importante e que estar enraizado em uma ideia fixa de verdade absoluta é muito perigoso. Primeiro, porque, dentre tantos, né, mas algumas coisas que eu posso assinalar aqui. Primeiro, porque quando eu acredito que a minha verdade é absoluta, eu perco a oportunidade de aprender com inúmeras outras verdades existentes. E nenhuma verdade é absoluta, né? Cada verdade é construída a partir da experiência que se tem, das crenças, da forma de cada um enxergar o mundo, da experiência encarnatória que cada um vive. Então, me engessar em uma ideia, uma sabedoria sem questioná-la é me fechar para experiências que podem me expandir muito mais. E para além disso, quando eu me engesso em uma verdade, eu tendo a impor o outro essa verdade. E
E perco a oportunidade também, mais uma vez, de aprender, de praticar o amor, a compreensão, o meu potencial, a minha percepção de justiça. E nisso tudo a gente vai deixando de trabalhar questões dentro de nós que são muito importantes e muito fortes, questões de luz que auxiliam no nosso desenvolvimento, né? Então, o convite desse vídeo aqui hoje é que você reflita se você está em um movimento que realmente o seu coração, o seu eu interior, a sua consciência te pede, ou você está se impondo a um movimento externo. E será que essa imposição, as suas escolhas, tanto de entrar para dentro de si quanto estar num movimento externo, o que isso está te trazendo de positivo e negativo, sabe? Tudo isso é muito importante, né? Assim como, e é importante eu dizer que assim como há uma extrema sabedoria em fazer um movimento interno, também é importante que se faça um movimento para o externo. Eu não tenho como saber se algo é positivo se eu não vivo o contraste disso. A sabedoria está aqui, o convite é que a gente desenvolva a sabedoria de compreender qual é o meu movimento naquele momento. O meu movimento trabalhei muito um processo interno, sabe? Agora eu quero ir para o externo, eu quero ver o que está acontecendo no exterior, eu quero compreender os movimentos externos, o que é a sociedade, o que as pessoas, quais são as notícias, o que está acontecendo externo a mim. Isso é importante, assim como é importante eu compreender que é hora de voltar para dentro, sabe? Que é hora de refletir sobre o que tem valor real para dentro do meu coração e a partir disso fazer todos os processos que eu disse de compreensão, de justa medida, de desenvolvimento do meu potencial, para que eu possa novamente ir para fora. É um eterno movimento de expansão e introspecção, de sístole e diástole. Esse é o movimento do universo. Mas como a gente... o que eu vejo, tá? Atualmente é que a gente está muito mais para o externo do que para o interno. O convite é que você avalie, que você tenha paciência com os seus processos. Se o seu momento é de introspecção, é de silêncio, é de ficar um pouco mais quieto, sabe? Alimente isso. Se o seu movimento é de expansão, de ir para fora, de movimentar outras coisas, respeite isso. Há muita importância, há muita sabedoria, há muito conhecimento, expansão de consciência, muito autoconhecimento em todos esses processos. A questão é, você está parando para refletir o que o seu coração, o que o seu interior pede? Independente do que o externo te pede, né? Todo processo de construção, ele é um processo que exige paciência. E nem sempre os mundos externos ou internos nos ensinam a ser paciente para construir aos poucos os nossos passos, os nossos caminhos. E compreender que nós somos seres cíclicos, que cada hora vai estar em um processo da nossa autotransformação, da nossa autocura, do nosso autoconhecimento, nos dá mais força para viver o momento que cada um necessita. Tá? Então, qual é o seu momento? E você está respeitando ele? E o que você pode fazer para respeitá-lo? Fica aí essas reflexões com muito amor e muito carinho. Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado e vamos juntos. Lembre-se sempre, o seu caminho é você que escolhe. Até mais.